Malaquias capítulo 2, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja quem ele for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam: por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Senhor, nós estamos diante de Ti e nós não podemos negociar a Tua palavra, Senhor. Não somos nós quem determina o que é certo e o que é errado. Tu és o juiz. Tu és o grande legislador. Tu és aquele que cria as leis. A Tua vontade é que é boa, é perfeita e é agradável. Portanto, fale aos nossos corações. Abençoa o Teu povo. E, Senhor, que nessa noite o Teu povo saia daqui decidido a honrar o Teu nome. Saia daqui decidido a buscar a Tua face. Saia daqui, Senhor, decidido a viver conforme a Tua vontade. E que a beleza da Tua graça, a beleza do Teu evangelho, a beleza do Teu amor se manifestem aqui nessa noite. Nós oramos desde já. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu não sei se você já passou por uma infelicidade, mas acredito que seja bem possível que você já tenha tido essa experiência. Você vai ao mercado, você compra uma cartela de ovos e você, todo feliz, começa a preparar aqueles ovos para fazer um belo omelete. E você pega um ovo, você pega 2 ovos, se você estiver mais animado, você pega 3, 4 ovos, prepara os ingredientes ali. Só que quando você vai quebrar o último ovo, é aquele ovo podre. E quando, eu acredito que você já passou por essa experiência, né? E quando aquele ovo é quebrado, não tem como dar um sorriso. Você não dá um sorriso, você faz careta. Muitas vezes o cheiro é tão forte, mas tão forte, que as pessoas chegam até a fazer ânsia de vômito. Não aguento isso. Eu lembro de uma cena da minha mãe na cozinha assim: não aguento. Ângelo, falando para o meu pai, vai lá resolver. Por quê? Porque não é algo agradável, o cheiro é muito ruim. É até comum, no decorrer do dia, você ficar lembrando daquele cheiro, né? De tão ruim que é a experiência, você abrir um ovo e você ter toda aquela sensação. Meus irmãos, nesse texto, Deus fala de algumas coisas que trazem aversão a Ele. É dito que algo repugnante aconteceu no meio de Israel. Algo que faz Deus fazer careta. Algo que faz Deus querer se afastar do seu povo. Algo que traz profundo desgosto ao Senhor.
Havia infidelidade no meio do povo. E Deus detesta infidelidade. O meu objetivo, meus irmãos, é que nós saiamos daqui nessa noite dispostos a não sermos como este povo, a não cometermos os mesmos erros que este povo cometeu, porque se este texto está na Bíblia até hoje para nós, é porque, querido irmão, querida irmã, aqui está a palavra de Deus para nós, aqui está a vontade de Deus para nós. Portanto, meu desejo nessa noite é que saiamos daqui com o coração ardendo em ser um povo fiel, em ser o povo que produz sorriso nos lábios do Senhor e não um desejo de se afastar ou um desejo de virar o rosto. Nós vamos caminhar por esse texto. Eu convido você a manter a sua Bíblia aberta, porque certamente eu creio que o Espírito Santo vai falar conosco nessa noite. Amém? O texto começa, queridos irmãos, com um anúncio que está logo no versículo 10. Nós temos aqui, e eu quero que você imagine essa cena, uma pregação do profeta Malaquias. É somente no versículo 16 que vai dizer assim, diz o Senhor dos Exércitos. Então, é mais uma pregação. Imagine Malaquias pregando para as pessoas e as pessoas ali ouvindo. E este sermão de Malaquias já começa com algumas perguntas retóricas. Pergunta retórica é aquela pergunta que não precisa de resposta. A resposta já vem pronta nela. E as duas primeiras perguntas dizem assim, veja na sua Bíblia. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? A pergunta é muito simples. Malaquias está se dirigindo ao povo, está falando assim, olha, nós todos não temos o mesmo Pai? Deus, o Criador dos céus e da terra, não é o nosso Pai, é o meu Pai, é o seu Pai também? Aí todo mundo, a resposta óbvia é, sim, Ele é o nosso Pai. A segunda pergunta, não fomos nós todos criados pelo mesmo Deus? Você foi criado por Deus, eu fui criado por Deus, certo? Sim, tudo bem. E aí depois surge a terceira pergunta que não é retórica. A terceira pergunta exige uma resposta do povo, e a pergunta é, por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? E deixa eu explicar isso daqui. A palavra aliança aparece aqui. Aliança dos antepassados. Essa daqui era a nação de Israel. E Deus fez um pacto. Deus fez uma aliança com a nação de Israel. Israel foi separado por Deus para ser o povo exclusivo de Deus. Uma nação santa. Deus separou Israel para que Israel fosse uma luz no mundo. E as outras nações que estavam nas trevas olhariam para Israel e conheceriam o Deus verdadeiro por meio de Israel. O Deus de Israel. Só que aquele povo, no trato uns com os outros, na convivência diária uns com os outros, estavam quebrando essa aliança. Eles não estavam agindo como um povo separado, como um povo santo. Não, aquele povo, um com o outro, estava agindo como um povo ímpio. Estava agindo como as outras nações. E por isso que Malaquias pergunta, nós não temos o mesmo Pai? Nós não fomos criados pelo mesmo Deus? Então por que as coisas estão assim no nosso meio? Por que as coisas estão dessa maneira? E meu irmão, o que estava acontecendo não era coisa pequena. Era coisa grave e muito grave. Tanto que no versículo seguinte, no versículo 11, Malaquias diz as seguintes palavras. Veja aí na sua Bíblia. Diz assim, Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Olha que interessante. É dito assim, Judá tem sido infiel. E essa infidelidade é repugnante. É nojenta. Dá até enjoo, é algo sujo, imundo, é detestável, é repulsivo. O que aquele povo estava fazendo era muito pior do que encontrar uma cartela inteira de ovos podres. É algo que fazia Deus querer virar o rosto. Era algo que queria fazer Deus se distanciar do seu povo. E talvez você se pergunte, mas pastor, que coisas tão graves aquele povo estava fazendo para Malaquias usar essas palavras?
Que pecados aquelas pessoas estavam cometendo uns contra os outros, para Malaquias usar esse termo, repugnante, detestável. O que estava causando tanta repulsa em Deus? E aqui, meus irmãos, 2 pecados são destacados, que estavam entristecendo tremendamente o coração de Deus. Vamos ver qual é o primeiro pecado e as consequências que esse pecado produz. Vamos ler aqui o versículo 11, mais uma vez. É dito assim: Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Vamos fazer uma rápida pausa aqui. Você que tem acompanhado as mensagens desde o primeiro versículo desse livro, você sabe que no livro de Malaquias, Deus exige que o seu povo o honre. Deus exige que o seu povo lhe trate como ele merece ser tratado. E no decorrer do livro, o próprio Deus vai mostrando para o povo como o povo tem o desonrado com os sacrifícios e assim por diante. E mais uma vez, aqui, Deus diz que o seu povo está o desonrando. E a expressão aqui é muito interessante, é dito assim: Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. O que é o santuário? É o lugar onde Deus era adorado. Era um lugar onde Deus habita. E isso podia ser tanto o templo, como também o povo. Ou seja, Deus habitava no meio do seu povo. Israel era o povo de Deus. E aí, mais uma vez, você já pergunta: mas como eles desonraram o nome do Senhor? Como eles desonraram o lugar onde Deus habita? E a resposta está no final do versículo 11. Veja aí na sua Bíblia. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. O primeiro pecado que causa profunda repulsa em Deus é que o povo de Israel estava se casando com mulheres que adoravam falsos deuses. O primeiro pecado aqui é o pecado do casamento misto. Aqueles homens estavam se casando com mulheres de outras nações que adoravam falsos deuses. E por favor, repare que o problema aqui não é racial. Esse texto não é racista. A Bíblia não é racista. O problema não era a mulher ser estrangeira. Boaz, por exemplo, se casa com Ruth, uma moabita, só que uma moabita que adorava o Deus de Israel. Tanto que Ruth entra na genealogia de Jesus. Uma mulher moabita é citada na ascendência de Jesus. Enfim, o problema não era ser de outra nação, o problema era religioso. O problema é que essas mulheres eram adoradoras de deuses falsos. Este era o problema. E esse não era um problema pequeno. Vai ser dito que isso era repugnante. Vai dizer que isso é algo simplesmente abominável. Mas pastor, por que um israelita se casar com uma mulher que adorava falsos deuses era algo tão grave? Por causa daquilo que nós já falamos aqui, meu irmão. Israel foi separada para ser uma nação santa, para ser o povo exclusivo de Deus. E quando esses homens se casavam com mulheres que adoravam falsos deuses, esses homens estavam trazendo para o meio do povo de Deus gente que adorava outros deuses. É muito simples. Se você pegar um doce e começar a jogar sal nesse doce, o que vai acontecer com o doce? Vai estragar, não vai, a sobremesa simplesmente vai embora. Se aqueles homens começassem a colocar adoradoras de outros deuses no meio do povo de Deus, Israel não seria mais o povo que adorava um único Deus. Israel seria um povo que adoraria vários e vários e vários e vários deuses. Então, imagine só, esses homens levando essas mulheres ao templo, quando iam adorar ao Senhor. E quando Deus presenciava o culto, Deus via mulheres que falavam assim: não, esse Deus que eles estão adorando não é o meu Deus. Imagina que afronta, meu irmão. Imagina que afronta a honra do nosso Deus. Isso, meus irmãos, era corromper o povo no meio do qual Deus habitava. Isso era desonrar o nome do Senhor. E esses homens levavam essas mulheres lá como se não tivesse nada de errado. Como se essas mulheres fizessem parte do povo que adora o Deus verdadeiro. E isso, meus irmãos, é tão detestável aos olhos do Senhor,
que o resultado não poderia ser outro senão juízo sobre estes homens. O versículo 12 diz assim, veja aí na sua Bíblia, que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. Aqui é lembrado o tempo que Israel foi liberto do Egito e que habitava em tendas no deserto. E é muito simples. Olha como Deus é severo, que o homem que se casa com uma mulher que adora deuses estrangeiros, que ele seja mandado embora do povo, que ele seja excluído do meio do povo de Deus, seja quem for. Pode ser alguém muito importante, pode ser alguém que não é muito conhecido, pode ser alguém que está trazendo ofertas, pode ser alguém que está levando lá, pode ser quem for, se está se casando com mulheres que adoram falsos deuses, que sejam expulsos do meio do povo de Israel. Meus irmãos, ainda que a minha pregação nessa noite pareça extremamente fora de moda para os dias atuais, ainda que a minha pregação pareça estranha para muitos, a verdade precisa ser anunciada. Casamentos mistos, casamentos em que um crente se casa com alguém que não compartilha da verdadeira fé, é algo repugnante aos olhos de Deus. É algo que desagrada tremendamente ao Senhor. Casar com descrentes, casar com não cristãos, é algo que o Senhor vê com repulsa, com aversão. E talvez você pense assim, pastor, mas eu já estou casado com uma pessoa que não é crente, eu devo me separar? Não, calma, respira, meu irmão, vamos devagar. A gente vai tratar sobre isso daqui a pouco. Mas nessa noite eu quero me dirigir, em primeiro lugar, a vocês que estão solteiros. Eu quero me dirigir também aos pais que estão aconselhando e instruindo seus filhos sobre a vida, sobre o relacionamento e sobre a carreira. Porque aqui, meus irmãos, nós temos aquilo que Deus espera sobre o seu povo. O que Malaquias fala aqui nesse texto não é um versículo isolado. É aquilo que é falado tanto no Antigo como no Novo Testamento. É aquilo que é repetido sistematicamente. Se nós formos lá em Gênesis, Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, nenhum deles aceitou que os seus filhos se casassem com mulheres de outras nações. Eles iam lá no meio da família, buscavam, mas tinham que ser mulher do povo. Da mesma forma, existe um texto muito claro, que eu até projetei para que os irmãos me acompanhem. Antes do povo entrar na terra, em Deuteronômio capítulo 7, Deus avisa de forma muito clara: não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos a seguir-me para servir a outros deuses. Enfim, o que Deus está falando? Estes casamentos vão fazer com que o meu povo se desvie. E a mesma coisa aparece em Josué, em Provérbios, em Esdras. Existe o clássico exemplo de Salomão, que se envolve com mulheres que adoram falsos deuses, e mesmo sendo o homem mais sábio da terra, comete a tolice de começar a adorar falsos deuses. Enfim, o Antigo Testamento deixa muito claro que Deus não se agrada de casamentos mistos. E o Novo Testamento, pastor, também. Na igreja aos Coríntios, Paulo estava dando instruções sobre casamento. E as pessoas tinham dúvida se uma mulher que perdeu o seu marido poderia se casar novamente, uma mulher cristã. E em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, você pode me acompanhar também. Paulo diz o seguinte: a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser. O versículo termina aí? Não. Está livre para se casar com quem quiser, conquanto ele pertença ao Senhor. Com a condição de que este homem faça parte do povo da aliança, do povo de Deus. Meus irmãos, Deus tem repulsa por casamentos mistos. Deus espera que o seu povo se una com pessoas que também o servem. Jovem, você que ainda vai se casar, eu digo isso para você sem nenhuma gota de dúvida. Deus espera que por meio do seu lar o nome dele seja glorificado.
Deus espera que por meio do seu lar surja uma nova geração que desde o berço aprende a honrar e a servir a Deus com todo o coração. Deus não espera que sua casa seja uma casa dividida. Deus não espera que sua casa seja uma casa de 2 deuses, 2 altares, 2 cultos. Deus espera que aqueles que fazem parte do seu povo, mesmo antes de se casarem, já estejam decididos no seu coração a dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando eu falo isso, eu me lembro de várias conversas que eu já tive sobre esse tema. De várias dúvidas que jovens já me apresentaram. E você que é pai, que é mãe, por favor, guarde isso no seu coração, porque você deve instruir o seu filho nesse caminho. Mas muitas são as dúvidas. Às vezes a moça vira e fala assim: ah, pastor, mas ele é tão educado, ele é gentil, ele é um moço tão esforçado. Só falta ser crente. Ele só não tem Jesus, pastor, o resto ele tem tudo. E aí, sabe o que eu fico espantado, meus irmãos? É que muitas vezes as pessoas esperam que as ofertas de Satanás virão como um monstro de 7 cabeças. Não, é uma coisa terrível que vai fazer você correr de medo. Não, meu irmão, o pecado é sedutor. A proposta é sedutora. Mas no fim não vale a pena. Então eu sempre corrijo a fala da moça, eu falo assim: tudo bem, ele é gentil, ele é educado, ele é esforçado, ele só é um filho do diabo, não é? Ele só é alguém que não faz parte do povo de Deus, que não ama o Senhor e que não quer servir ao Senhor. Então pense bem, se você de fato deseja se envolver com esse rapaz. Uma outra desculpa que é dita é assim: ah, pastor, mas eu vou ganhar ele para Jesus. Eu vou casar e eu vou trazer ele para a igreja. Ah, meu irmão, Deus avisa para Israel que não é assim que acontece, não. Deus fala assim: olha, não deem os seus filhos a eles, porque essas mulheres vão fazer os seus filhos se desviarem, esses homens vão fazer as filhas de vocês se desviarem. Não, o missionário no relacionamento entre ímpio e crente é o ímpio. É ele que faz missão e esfria o esposo e esfria a esposa. As pessoas também falam assim: ah, pastor, mas não tem nenhum crente para eu casar. E eu digo: isso é mentira. Mentira! Certa vez, em um contexto completamente diferente, Elias também falou assim: Senhor, não tem mais ninguém, só tem eu. E Deus virou e falou para Elias assim: nada disso, tem um grupo de homens lá que não se dobraram diante de Baal. Jovem, deixa eu te falar uma coisa: tem gente de Deus para casar com você nessa cidade. Eu digo para você, moça, tem rapaz de Deus para casar com você nessa cidade. Eu digo para você, jovem, tem moça de Deus para você nessa cidade. Não caia nessa mentira que Satanás quer que você acredite. E por último, tem aqueles que dizem assim: ah, pastor, mas eu vejo casamento infeliz na igreja. E eu falo assim: é verdade, eu concordo. E eu digo assim: são vários os motivos. Mas sabe qual é um dos motivos que existem casamentos infelizes dentro da igreja? É que a pessoa se casa com um frequentador de culto, achando que ele é um crente. Se casa com um mero frequentador de igreja que não ama o Senhor, que não é convertido. E aí tem um casamento misto, disfarçado, mas tem. E no namoro não se preocupa em averiguar se o namorado ou se a namorada é alguém que de fato ama o Senhor, é alguém que de fato se arrependeu dos seus pecados, é alguém que de fato se esforça para viver uma vida santa e acaba se casando com um lobo disfarçado de ovelha. Enfim, meus irmãos, nós precisamos confiar em Deus e fazer a sua vontade. E isso pode parecer antiquado, isso pode parecer algo ultrapassado, mas, meus irmãos, céus e terra vão passar, mas a palavra de Deus não vai passar. E a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Então, não desonre ao Senhor fazendo a sua própria vontade. Não desonre ao Senhor, meu irmão, confiando que você sabe o que é melhor para a sua vida. Que a vontade de Deus seja o principal fundamento na hora de você escolher com quem você vai se casar. Que a vontade de Deus seja o principal fundamento quando você for aconselhar os seus filhos sobre casamento. Que nós sejamos submissos à vontade de Deus. Porque Deus sente aversão quando o seu povo começa a se unir com pessoas que não o amam e com pessoas que não o honram. Enfim, meus irmãos, então este era o primeiro pecado. E qual era a consequência? Juízo.
Que o Senhor lance fora aqueles que ousam desonrar o nome de Deus de tal maneira. Deus trata o casamento misto como desonra. Só que este é apenas o primeiro pecado. Existe um segundo pecado nesse texto que também desagrada ao Senhor tremendamente. E a partir do versículo 13, Malaquias começa a denunciar mais uma atitude de infidelidade dentro de Israel. E na primeira, ele fez assim, ele afirmou qual era o pecado e depois disse qual era a consequência do pecado, certo? Aqui ele vai inverter. Primeiro ele vai falar da consequência e depois ele vai falar que pecado que está produzindo essa consequência. Veja o que diz aí o versículo 13. É dito assim: a outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas e nem as aceita com prazer. Ou seja, o que estava acontecendo? O povo ia adorar a Deus, chorava, falava, Senhor, por quê? Nós já vimos aqui, esse povo estava passando por imensas lutas, estava sendo dominado por uma nação estrangeira, estava vivendo uma situação financeira calamitosa, e este povo ia até o altar do Senhor, e chorava, e clamava, e falava, Senhor, por que o Senhor não escuta as nossas orações? Por que o Senhor não responde o nosso clamor? O povo pergunta, por quê? E Malaquias vai responder o porquê de Deus não estar respondendo às orações. O versículo 14 diz assim, e vocês ainda, é como se dissesse assim, e vocês ainda têm a cara de pau de perguntar, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Então, meus irmãos, olha só, nós temos aqui Deus falando, sabe por que eu não escuto as orações de vocês? Porque vocês abandonaram a mulher com a qual vocês se casaram. Sabe por que eu não escuto e nem recebo as suas ofertas? É porque vocês abandonaram a mulher com a qual vocês se comprometeram a amar pelo resto da vida de vocês. E aqui, meus irmãos, nós temos um dos vários textos bíblicos que condenam o divórcio, que falam do divórcio como algo que desonra o Senhor, que trata o divórcio como algo que faz Deus tapar os ouvidos e não escutar as nossas orações. Então, eu gostaria de fazer uma pausa aqui, porque este tema é um tema muito delicado, e eu não quero tratá-lo de qualquer maneira, eu não quero tratá-lo de forma insensível. Eu gostaria de, antes de continuar no texto, trazer algumas informações bíblicas sobre o divórcio. Trazer uma clareza sobre aquilo que a Bíblia fala sobre o divórcio. E creio, meus irmãos, que isso vai ser muito abençoador para a vida da igreja. Gostaria de trazer 3 pontos aqui. Em primeiro lugar, meus irmãos, o divórcio não foi criado por Deus. O divórcio foi regulamentado por Deus. O que é isso, pastor? Muito simples. Deus não planejou o divórcio. Deus não criou o divórcio. O casamento foi criado por Deus, o divórcio não. O casamento é fruto do coração amoroso de Deus pela humanidade, mas o divórcio é fruto do coração pecaminoso do homem. O casamento existe porque Deus é bom. O divórcio existe porque homem e mulher são pecadores. Enfim, Deus não criou o divórcio. Deus estabeleceu leis para o divórcio. Era um problema que existia e Deus fala, se vai acontecer, que seja dessa maneira. Deus regulamentou o divórcio. No Antigo Testamento, não vou abrir o texto aqui agora, porque senão nós vamos nos alongar muito, mas existiam leis que permitiam o divórcio em certos casos, para quê? Para que a mulher fosse protegida de homens maus, de homens que a deixariam na penúria, de homens que a deixariam numa miséria absoluta. No Novo Testamento, mais uma vez, o divórcio é permitido em 2 casos. Em 2 casos. Em primeiro lugar, o divórcio é permitido quando há imoralidade sexual, quando há infidelidade, e claro, isso inclui não apenas o ato físico, mas isso inclui também pornografia, isso inclui outros atos. Então,
em Mateus capítulo 19, Jesus diz: eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério com ela. Então não é que em caso de infidelidade é obrigado a divorciar. Só existe a permissão para que a pessoa que foi traída, nesse caso, rompa com o casamento. E a segunda exceção, a segunda única regra em que o divórcio é permitido, é quando um dos dois é completamente abandonado. Quer continuar o casamento, quer manter o casamento, mas é abandonado de forma resoluta. E Paulo, falando aos coríntios, era muito comum que na época, quando uma pessoa se convertesse, a outra pessoa simplesmente falava assim: você se converteu, não tenho mais nada com você, estou indo embora. E Paulo falava assim: olha, se o descrente não quiser se separar, então não se separe. Continue casado, continue casada. Mas se o descrente quiser ir embora, e na cabeça de Paulo não fazia sentido um crente querer se separar, mas enfim, Paulo fala assim: se o descrente quiser ir embora, ele pode ir e você está livre para se casar novamente. Enfim, então são essas duas condições. Deus estabelece essas duas únicas exceções. O divórcio é permitido quando há infidelidade e quando existe abandono completo por parte da outra pessoa no casamento. E a segunda conclusão que a gente chega, meus irmãos, é que divórcio, sem ser nesses termos, é pecado. É pecado, meu irmão. Não tem como negociar com a palavra de Deus. É pecado, é algo que desonra, é algo que vai contra a vontade do Senhor. Ah, pastor, mas o meu marido faz isso. Ah, pastor, mas a minha mulher faz aquilo. Comete aquele pecado. A solução, meu irmão, não é ir no cartório divorciar. A solução é arrependimento. A solução é abandonar o pecado e consertar. Seu casamento está passando por um tempo difícil, procure o pastor, converse, procure casais maduros, homens de Deus, mulheres de Deus em quem você confie e peça conselhos e ore, mas a solução não é o divórcio, a solução é arrependimento. Ah, pastor, mas a minha esposa não é crente. Se ela não quiser se separar, não se separe, mantenha o seu casamento. Essa é a ordem bíblica. Ah, pastor, vamos pegar um caso super extremo. Ah, meu marido me bate, meu marido, ele é violento. Meu irmão, a primeira conversa não é sobre divórcio, a primeira conversa é sobre cadeia. A primeira conversa é sobre prisão, e depois disso a gente começa a conversar sobre divórcio. Mas a primeira coisa é proteger essa mulher e colocar esse homem na cadeia. Ponto final. Então a lei de Deus é muito clara. É muito clara, meus irmãos. E aí nós chegamos ao terceiro e último ponto, que é importante. Tudo bem, divórcio, Deus criou leis para o divórcio. Isso não significa que Deus se agrada do divórcio. Em segundo lugar, Deus trata o divórcio como pecado, como algo repugnante, mas nós também precisamos tomar um cuidado na igreja. É que divórcio, meu irmão, não é um pecado imperdoável. Talvez você está aqui nessa noite e você já está em uma situação que já não dá para voltar atrás. Talvez você já teve um primeiro casamento e você já está em outro casamento, ou talvez você se casou, a pessoa foi embora, já está com outra pessoa, enfim. Então o que eu faço? Se você foi a pessoa que causou a separação pelos motivos não bíblicos, o que você vai fazer? Você vai se arrepender desse pecado. Você vai pedir perdão ao Senhor e você vai decidir nunca mais cometer esse pecado novamente. Você vai ouvir de Jesus as palavras que a mulher adúltera ouviu: vá e não peques mais. Enfim, é isso. E também aqui vale, meus irmãos, uma palavra importante para a igreja. Às vezes o divorciado dentro da igreja é visto como um super pecador, alguém mais sujo que os demais, e isso não é verdade. A palavra de Deus deixa claro que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Existe perdão para o divórcio, assim como existe perdão para aquele que guarda mágoa do outro irmão no coração, assim como existe perdão para aquele que é orgulhoso, assim como existe perdão para todo pecador. Então, se um dos nossos irmãos passa por essa experiência, meu querido irmão, não seja um acusador.
ame essa pessoa, abrace essa pessoa, sirva essa pessoa. Você não sabe o que aconteceu na vida dela, você não sabe o que ela enfrentou. E se nem Deus rejeita um coração quebrantado e contrito, como é que nós vamos rejeitar alguém que está quebrantado e contrito pelo pecado que cometeu? Então, queridos, aqui vão algumas informações claras que nos permitem seguir no texto com mais segurança. Mas entenda que nós não podemos negociar a palavra de Deus. Deus permite divórcio somente nesses dois casos. E tirando isso, divórcio é pecado e sempre, até nesses casos, é algo que entristece profundamente o coração de Deus. Mas talvez você se pergunte, pastor, por que divórcio é pecado? Quais são as razões que provam que o divórcio é pecado? E nesse texto, Malaquias vai mostrar as razões. A primeira dessas razões, meus irmãos, é que Deus é testemunha. Está certinho aí? No slide? Oi? Tá os três juntos? Não, tudo bem então. Só para eu não me confundir. Tudo bem. Então, em primeiro lugar, por que, meus irmãos, o divórcio é pecado? Porque Deus foi uma testemunha da aliança que foi feita lá no dia do casamento. Veja o que diz o versículo 15, aí na sua Bíblia. Diz assim: não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E porque um só... Perdão, meus irmãos, eu me confundi aqui, peço perdão aos irmãos, versículo 14. É dito assim: e vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Queridos, Deus é testemunha. A cerimônia de casamento, ela é a celebração de um compromisso. A cerimônia de casamento não é sobre flores, não é sobre vestido, não é sobre ornamentação, tem tudo isso, mas não é sobre isso. A beleza, a pompa do casamento só mostram, meus irmãos, a importância do compromisso que ali vai ser assumido. O casamento é o estabelecimento de uma aliança. Casamento é um momento de pacto, é um momento de votos. E hoje em dia, os votos estão mudando no casamento, né? Voto no casamento virou declaração de amor. Eu não tenho nada contra declaração de amor no casamento. Você tem lá, o rapaz pega, a noiva pega o texto e fala assim: no dia que eu te conheci, você era só um garoto. E nós fomos nos conhecendo, nos aproximando. E tal, e começa toda aquela declaração de amor. Isso é proibido? Não é. Mas votos, não é isso não, meu irmão. Votos são coisas diferentes. É um compromisso, é um pacto. É quando o homem olha nos olhos da mulher e diz assim: eu prometo te amar, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, e vou fazer isso até que a morte nos separe. Sabe o que esse homem está falando? Se acontecer um acidente com você, e você ficar em cima de uma cama o resto da vida, eu vou cuidar de você. Se acontecer de a gente viver uma vida de imensa tristeza, eu vou ficar contigo, chorando do seu lado, mas eu não te largo. Esse é o pacto que está sendo feito ali. É prometer amar, ser fiel até a morte. E sabe por que na cerimônia de casamento não fica só o noivo e a noiva? Você sabe por que os pais estão ali? Você sabe por que a igreja está ali? Porque eles são testemunhas desse pacto. Quando você vai no casamento, você pode falar: naquele dia eu sou uma testemunha de que o fulano prometeu amar a fulana, de que a fulana prometeu amar o fulano até o fim da vida deles. Isso mostra como esse momento é sério. Só que no casamento, meu irmão, tem mais uma testemunha. Além dos pais, além da igreja, e essa é a testemunha mais importante: Deus está presente naquele momento. O Senhor está ali. Deus é testemunha do pacto que eles estão fazendo. E Deus exige que esses votos sejam cumpridos. Enquanto as pessoas encaram o casamento como um evento meramente estético, Deus trata o casamento como o estabelecimento de uma aliança. Deus trata o casamento como um pacto. E mesmo que as pessoas não levem a sério os votos que elas fazem, Deus leva, meu irmão.
E quando esses votos são quebrados, Deus se lembra da aliança que foi feita. Deus se lembra do compromisso que foi assumido. E Deus fala: você está quebrando a promessa. Você não está honrando o compromisso que você fez diante de mim. E isso me enoja. E isso traz repulsa. Isso me desagrada. Por que o divórcio é pecado? Porque o divórcio é uma quebra de uma aliança que foi feita diante de Deus. Uma aliança que não tinha letrinhas miúdas. Uma aliança que foi feita na frente dos pais, na frente da igreja e na frente do Senhor. E Deus espera que você honre os seus votos. O divórcio também é pecado, sabe por quê, meu irmão? Porque Deus criou o casamento para ser uma união indissolúvel. E aqui nós temos o versículo 15. Veja aí na sua Bíblia. Não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Vamos parar por aqui. Malaquias aqui volta ao livro de Gênesis, Gênesis capítulo 2. E é o texto em que Deus cria Eva, leva até Adão, e é dito, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. É uma união que não é para ser desfeita. É uma união que deve permanecer. Não é uma dupla que pode ser trocada. Não. É algo que deve ir até o fim da vida, meu irmão. Hoje as pessoas anulam o casamento por qualquer motivo. Hoje, infelizmente, pastores têm a coragem de anular casamentos por qualquer motivo. E continuarem pastoreando as igrejas, sem nenhuma vergonha, sem nenhum temor, sem nenhum pudor. As pessoas falam assim: eu parei de gostar, eu não gosto mais, o amor acabou, esfriou. Eu estou apaixonado por outra, pastor. Eu estou apaixonado por... Que isso, meu irmão? Os nossos gênios não batem. Mas, meu irmão, o mundo pode aceitar essas justificativas, as pessoas podem balançar a cabeça para você, mas Deus não aceita. Os votos que foram feitos permanecem de pé diante dele. E por último, por que o divórcio é pecado, pastor? Porque o casamento foi o meio que Deus estabeleceu para que uma nova geração que o teme se levante. Veja o que diz o versículo 15, mais uma vez. Metade do versículo 15 diz assim: e por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Por que Deus, meu irmão, colocou homem e mulher como uma união indissolúvel? Porque por meio dessa união vai vir uma descendência consagrada. Por meio dessa união virá o próximo povo, a próxima geração que vai honrar o nome do Senhor. Os filhos aprendem a honrar o Senhor observando os pais. Os filhos também aprendem a desonrar o Senhor observando os pais. Como é que a próxima geração vai honrar o Senhor se ele olha o pai não honrando nem a mulher dele? Como é que a próxima geração vai honrar o Senhor se olha para a mãe e a mãe é incapaz de honrar até mesmo seu marido? E para não ter dúvida, meus irmãos, de que o divórcio era uma prática detestável ao Senhor, o texto termina mostrando qual era o sentimento de Deus e a ordem de Deus para o povo. O versículo 16 diz assim: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Meus irmãos, hoje o mundo reage de forma diferente sobre o divórcio. As pessoas reagem com conformismo, né? Falam assim: poxa, não deu. E às vezes as pessoas falam assim: se não está muito feliz, é melhor separar mesmo. As pessoas às vezes até fazem piada. Alguns sentem vergonha. Mas a palavra de Deus diz que Deus odeia o divórcio. De que Deus tem uma repulsa, e uma repulsa intensa. Deus vê a separação de um casamento com imenso desgosto. E Deus também se afasta daquele que se divorcia e não se arrepende, meu irmão. E aqui nós temos até o exemplo da violência. A violência que, creio eu, precisa ser entendida no contexto do matrimônio. Um divórcio sempre envolve violência. Ou violência física, ou violência verbal, ou violência emocional. Algum tipo de violência sempre está presente. Onde tem divórcio sempre tem pecado.
Não existe um homem e uma mulher servindo a Deus de todo o coração e terminando o casamento em divórcio. Isso não existe. E por isso, meu irmão, a ordem de Deus não poderia ser outra. Deus diz, tenham bom senso e não sejam infiéis. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite, meu irmão. Povo de Deus, mantenha o seu casamento. Seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu esposo. Não abandone o matrimônio, não desonre o Senhor. Tenha bom senso, cumpra os seus votos. Faça a vontade do Senhor na sua vida. E para terminar essa mensagem, meus irmãos, eu gostaria de trazer uma aplicação final. Porque talvez você olhe aí para mim e você fala assim, pastor, o senhor não sabe como é que é a minha casa. O senhor não sabe como é que é o meu casamento. Para o senhor é muito fácil. Talvez você possa pensar, o senhor é um homem tão crente, não é? Tão santo. Alguém tão cheio do Espírito Santo. A sua esposa é uma pessoa tão bacana, tão educada, tão gentil, né? Eu duvido que vocês brigam, pastor. Duvido que vocês tenham vontade de matar um ao outro de vez em quando. Duvido. Tudo bem, eu não vou falar do meu casamento aqui, não. Não tá bom? Vamos imaginar que meu casamento fosse tudo isso mesmo, assim, no sentido de nenhum conflito, de nada. Vamos imaginar. Talvez você se pergunte, por que eu devo continuar com alguém que erra tanto comigo, pastor? Por que eu devo perdoar? Seria tão mais fácil viver sozinho e falar assim, ufa, chega daquelas canseiras. Por que eu devo perdoar de novo com uma pessoa que falha tanto comigo? Por que eu devo servir a quem vive me desonrando, pastor? A coisa está difícil, a coisa não está fácil. Por que eu devo engolir, não é um sapo não, uns 80 mil sapos? Pastor, como é que eu vou amar alguém assim? Por quê, pastor? E eu digo para você, porque Deus te amou, mesmo com você dando todos os motivos para Ele não te amar. Eu convido você a imaginar uma cena, você e Deus sentados em uma mesma mesa, cada um com uma caneta e um pedaço de papel, e vocês dois começam a escrever uma lista. E você escreve assim, motivos que o meu marido me dá para eu não amá-lo. Ou motivos que a minha esposa me dá para eu não amá-la. E você começa a escrever a lista. E Deus na sua frente começa a escrever motivos que você me dá para eu não te amar. Eu duvido que a sua lista vai ser menor do que a de Deus. Eu duvido. Porque, meus irmãos, os pecados que as pessoas cometem contra nós, a quantidade, a intensidade, é muito menor do que o pecado que nós cometemos contra o Rei da Glória. Por que você deve perdoar? Porque você foi perdoado, meu irmão. Por que você deve amar? Porque você foi amado. Por que você deve insistir? Porque Deus insistiu em te salvar, enviando o seu Filho até a cruz do Calvário para que você fosse dele. Então, por quê? Por que nós devemos amar? Porque nós fomos amados. Nós fomos amados por um noivo que jamais abandonou a sua noiva. Mesmo quando a sua noiva o traiu, mesmo quando a sua noiva colocou outras coisas na frente do noivo, mesmo quando a noiva foi idólatra, mesmo quando a noiva se envolveu em imoralidade, mesmo quando a noiva foi orgulhosa, mesmo quando a noiva várias vezes se recusava em não se render a ele, mesmo assim ele amou a noiva e a amou até o fim. E por isso nós amamos uns aos outros até o fim. E por isso você ama a sua família até o fim. E por isso você ama o seu irmão que está aí assentado do seu lado até o fim. Meu irmão, eu sei que casamento é difícil. Eu defini certa vez casamento com um amigo meu, eu falei para ele, meu querido irmão, casamento são dois pecadores debaixo do mesmo teto. Vai ser difícil, não vai ser fácil, não vai ser simples. E eu simplesmente não acho que as dúvidas que as pessoas levantam são bobas, não. Mas eu digo uma coisa para você, confie no Senhor e você não será decepcionado, meu irmão. Confie na vontade de Deus. E talvez você ouça uma mensagem como essa e você possa pensar assim, mas pastor, isso é loucura. Pastor, fazer uma coisa dessa, assumir uma postura dessa é loucura. E meu irmão, vários homens de Deus chegaram a pensar, fazer o que Deus está mandando é loucura.
Gideão poderia pensar, lutar com apenas 300 homens é loucura. Josué poderia pensar, dar a volta e gritar. Gente, que coisa maluca. Naamã pensou, que loucura mergulhar 7 vezes no rio, e vários homens. Pedro poderia ter pensado, que loucura andar sobre as águas, que loucura ir pescar um peixe e o dinheiro está lá dentro do peixe. Mas quando eles confiaram no Senhor, eles não foram decepcionados, meu irmão. Talvez você escuta uma palavra dessa sobre divórcio, você pensa assim, é loucura, é maluquice, mas confie no Senhor e você não será decepcionado. Eu já cansei de testemunhar casamentos que passaram por imensas dificuldades, lutaram, confiaram no Senhor, permaneceram juntos mesmo quando não queriam permanecer juntos, e meus irmãos, desfrutaram daquilo que Deus tinha para eles. Então confie no Senhor, porque Deus sabe o que Ele diz. E Ele não é um Deus mau, Ele não é um Deus que tem prazer em colocar fardos sobre nós, Ele é o Deus que envia o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Ele é o Deus que carrega os fardos em nosso lugar. Então não duvide do Senhor. Não caia na palavra da serpente, de que o outro caminho é melhor, de que o outro atalho é o melhor. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele demonstrou que nos ama enviando o seu próprio Filho, e por isso, todos os mandamentos, até aqueles que são mais difíceis de serem cumpridos, são para o nosso bem. Eu quero convidar você a ficar de pé.